Então, sejam todos bem-vindos. Esse é o letramento de avaliação ergonômica preliminar do Sereste Regional Osasco. E na tela você vê o nosso material. Esse que está em destaque, método de pares, é esse arquivo em Word. Como nós conversamos na primeira aula, ele é o primeiro passo, ou seja, é o screening, né, do S da estratégia Sobani. Essa sigla aqui não está em português, como vocês estão vendo, o documento original é um documento francês. Sobani é uma sigla que representa as 4 fases de aprofundamento da análise ergonômica. Esse último é o de expert ou de especialista, e o método de pares, a avaliação ergonômica preliminar, é o screening, representado aqui pela letra S, ou seja, é a triagem ou é a avaliação ergonômica preliminar. Então, de pares, que é o diagnóstico estratégico participativo dos riscos, é o screening, ou é a triagem, e é o método que nós recomendamos para que se faça a avaliação ergonômica preliminar. A atualização das normas brasileiras, na verdade, são apenas, representam uma adequação da legislação com o resto do mundo. Nós temos uma tendência natural de todos os conteúdos, regulamentações, normas, ficarem cada vez mais parecidas no mundo inteiro. Então, mais uma vez, essa daqui é uma recomendação, vocês podem usar qualquer outro método para avaliação ergonômica preliminar, e avaliação ergonômica preliminar, desde que tenha aquele conteúdo da nossa última etapa da aula passada. Eu mostrei para vocês uma lista. Se a avaliação ergonômica preliminar tiver aquele conteúdo, você não precisa usar método algum, tá? Essa recomendação de usar um método é simplesmente para facilitar a avaliação ergonômica preliminar. Os seus resultados fazem parte do gerenciamento de riscos ocupacionais e, sim, precisa constar no PGR, ok? No PGR, que é o documento. O documento inteiro aqui, o método de pares, ele tem 11 páginas, sendo que a última página é meramente aqui uma conclusão sobre o que fazer, né? Cronogramas de ações. Agora, ele está separado em 18 tópicos, falando do conteúdo, ó, ambiente social, local, relações de trabalho, vibrações, riscos químicos e biológicos. E é óbvio que, dependendo da área da empresa, da área de atuação da empresa, existem alguns itens que não vão estar aplicáveis. Vamos dizer que seja uma empresa que não tenha qualquer perigo ou qualquer risco químico e biológico. Então, alguns itens aqui não precisarão ser respondidos. Então, tenham em mente que vocês não precisam necessariamente responder aos 18 itens, senão apenas os itens que forem aplicáveis à empresa, à instituição, à organização, seja pública ou privada. Uma outra coisa interessante de falar sobre esse documento para vocês é que ele é uma tradução, e é uma tradução simples. Esse documento não seguiu as normas naturais de tradução, adaptação transcultural, etc. Ou seja, essa tradução não foi feita por meio de um processo científico. Por isso que tem algumas palavras que podem ficar estranhas para vocês, como essa primeira, zonas de trabalho. Na verdade, significa áreas de trabalho, né? Regiões ou departamentos. Tá? Então, pode ser que vocês encontrem alguma palavra aqui, algum termo, embora nós fizemos algumas correções, mas vocês podem encontrar algum termo estranho. Isso é por causa da tradução da linguagem original. Isso não impede a aplicação, justamente porque na avaliação ergonômica preliminar, como eu disse para vocês algumas vezes, o uso de métodos ou não é livre, ok? Bom, o meu papel aqui vai ser usar um desses tópicos para mostrar para vocês como que funciona cada um deles. Vocês podem ver que aqui à direita, no canto inferior direito, nós temos 3 quadros, um verde, um amarelo e um vermelho, ok? Então, vamos para os slides.
E agora os slides devem estar aparecendo para vocês aí na tela. Se os slides não tiverem, por favor, alguém me avisa, tá? Como usar o DEPARES, diagnóstico participativo de riscos. Bom, aqui então eu recortei uma parte do documento, tá? O primeiro, zonas de trabalho, mas é óbvio que isso aí está aplicável para qualquer um dos itens, qualquer um dos 18 itens, tá? O que eu quero explicar aqui é como que você vai preencher esses espaços que estão em branco. Bom, o que está escrito no quadro esquerdo tem duas informações aqui separadas. Independente de qual seja o item, esse espaço do lado esquerdo vai dizer qual é a situação ideal. Ou seja, em relação às zonas de trabalho, em relação a risco químico e biológico, em relação aos riscos psicossociais, não importa qual é o item, mas ele vai descrever qual é a situação desejada, ou seja, qual é a situação ideal, como que as coisas devem ser. E logo abaixo, o que você precisa observar, ou o que o avaliador precisa observar. Quem é o avaliador na avaliação ergonômica preliminar? Na verdade, é um conjunto de avaliadores. Por quê? Nós não precisamos de um ergonomista, ou seja, não precisamos de um especialista, e nós precisamos ter a participação dos próprios trabalhadores. Então, sim, pode ser o técnico de segurança, pode ser o enfermeiro do trabalho, pode ser algum gerente da empresa, sempre junto com os trabalhadores. Então, nós temos aqui uma análise participativa, ok? E quem precisa observar é esse grupo de pessoas e cada organização vai determinar isso, vai determinar o momento, a hora certa, pode ser um evento, nós falamos aqui da CIPAT, né? Enfim, pode ser em qualquer momento para fazer esse tipo de avaliação, sempre para todos os postos de trabalho da empresa, todos os postos. Então, do lado esquerdo você vai ter a situação ideal, aquilo que você precisa encontrar, e logo abaixo, o que você precisa avaliar. Então, nós vamos encontrar em todos os itens essa situação aqui, ó. Qual é a situação desejada? Acabei de colocar um verdinho aí, e o que eu preciso observar, tá? Qual a situação desejada e o que eu preciso observar.